Primeira discussão do projeto de lei do Executivo, número 7/2020, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2021 e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do projeto. Bom dia a todos, bom dia à mesa, ao nosso presidente, a todos os vereadores presentes, a todas as pessoas que nos assistem. Nós vamos falar hoje sobre o projeto da Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. É uma lei que regulamenta e planeja todos os gastos para o ano de 2021. Há um planejamento realizado com todos os secretários, com os indicadores, ouvindo as demandas da população e os serviços que precisam ser mantidos. É importante evidenciar que neste último ano de 2020, por processo da pandemia e por conta de tudo que vem acontecendo, há uma estimativa de uma redução deste orçamento para 2021, o que faz com que o Poder Executivo tenha um olhar mais criterioso, com medida, no planejamento das ações de 2020. É importante que quem está em casa relembre que já foi feita uma audiência pública, o secretário de Governo, Celso Florencio, esteve aqui, debatendo item por item. A população pôde participar através dos meios de comunicação, uma vez que não foi possível, não foi permitido o presencial. Os vereadores que puderam estiveram presentes, tiraram as suas dúvidas. E essa votação para a LDO ela acontece em 2 turnos, em 2 processos de votação. Hoje é um primeiro processo de votação, que inicia-se hoje, e na próxima sessão a gente continua votando este projeto. Então, nós temos hoje, para que a gente possa elucidar um pouco mais com a população, eu vou discorrer um pouquinho sobre os gastos que foram planejados. É um valor aproximado, uma vez que a gente tem uma estimativa ainda de arrecadação. Algo que foi importante quando foi apresentado pelo secretário de Governo é que as emendas impositivas permanecem e continuam para o ano de 2021, que dá uma certa maleabilidade para os vereadores, para que a gente possa indicar quais são os recursos e as necessidades que a gente possa indicar ao Executivo de acordo com as nossas demandas. Então, eu vou colocar um pouquinho para vocês a estimativa que a gente vai ter de gastos na saúde, em todas as secretarias. Começando pela saúde, uma estimativa de 244 milhões, que envolve a inauguração do Centro de Oftalmologia, o iniciar os atendimentos da UBS Central, que está sendo reformada, muitas outras adequações na equipe de saúde da família, enfim, algumas reduções de fila de cirurgia. Também está programado para a Secretaria de Educação aproximadamente 186 milhões. As obras, ontem o prefeito colocou o início das obras da creche lá do Meia Lua e do Parque Santo Antônio, também a reforma da EMF também. Nós temos também na Prolar um investimento aproximadamente de 5 milhões de reais, o que amplia um pouco o programa Auxílio Aluguel, algumas construções e reformas de casa e a continuação da regularização fundiária. Eu estou elucidando apenas alguns itens, uma vez que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é bem detalhada, então eu estou falando de uma forma mais generalizada. Nós temos para investimento para a segurança pública uma estimativa de 25 milhões. Acho que a população já vem acompanhando a finalização do COI, que provavelmente será entregue ainda no finalzinho do mês ou no próximo mês, de forma mais adequada. O COI já está sendo, provavelmente ainda no finalzinho desse mês, seja inaugurado. Temos uma estimativa para a Secretaria de Assistência Social de 26 milhões, ainda com um olhar importante na construção do Centro de Convivência do Idoso, lá no Parque Meia Lua. A Secretaria de Esporte, temos uma estimativa de 7 milhões de reais, com algumas reformações de campos de futebol, abrangências de bairros, uma descentralização para os bairros. Para a cultura, uma estimativa de 6 milhões de reais, para que a gente possa executar o Plano Municipal de Cultura, através também do Fundo Municipal de Cultura, promover alguns editais e a reforma do Museu do Vale do Paraíba também. Temos uma estimativa para a Secretaria de Infraestrutura de 118 milhões de reais,
que estão embutidas ali melhorias da iluminação pública, recuperação de vias e pavimentação de bairros, finalização da terceira ponte da Avilino. Vale ressaltar como forma de informação de que o plano diretor foi aprovado, então as obras seguem. Acho que foi uma grande conquista para o município de Jacareí, as obras vão seguindo de forma mais adequada. Temos também para a mobilidade urbana aproximadamente 25 milhões de reais, que vai ser destinada aproximadamente para acessibilidade, ciclovias, educação no trânsito, abrigos de ônibus e um sistema cicloviário de integração das macro-regiões da cidade, próximo ao parque da cidade. Temos também uma estimativa na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de 3 milhões de reais, que também caracteriza Jacareí cidade empreendedora. Para o meio ambiente, nós temos uma estimativa de 67 milhões de reais. Fala um pouco sobre o saneamento básico, corredor ecológico, corredores arborizados, Parque Linear de Jardim Paraíso, Parque Linear Imperial, Centro de Convivência Animal, recuperação ambiental do Parque do Morro do Cristo, algumas das obras indicativas. No SAI, o investimento é aproximadamente de 207 milhões de reais. No CRJ, que regulamenta o sistema de regulação, 1 milhão e 300 aproximadamente. Nós temos ali também sobre a Secretaria de Administração 14 milhões de reais, uma estimativa também da Secretaria de Finanças de 3 milhões de reais, para a Procuradoria do Município 4 milhões de reais, que também cabe ali a reforma e ampliação do fórum também. Na Secretaria de Finanças a gente tem também um olhar importante para a gestão eficiente e responsiva. E também, voltando um pouquinho só na Secretaria de Administração, há uma previsão de uma implantação de um novo columbário. Por isso, essa destinação. Para o gabinete do prefeito, ficam aproximadamente 4 milhões de reais, que fica destinado a assegurar a colaboração. O gabinete do prefeito acaba colaborando com as outras secretarias também. Da Secretaria de Planejamento, 7 milhões de reais. Na Secretaria de Governo, aproximadamente 7 milhões de reais, falando um pouco sobre as emendas impositivas, planejamento socioeconômico e administração participativa, a Escola de Gestão Pública, entre outros. A Câmara Municipal fica em torno de 25 milhões de investimento para esta casa e o IPMJ aproximadamente 107 milhões de reais. Eu desmiucei de forma mais rápida e mais tranquila, de forma generalizada, com um orçamento aproximado, porém todos os vereadores tiveram acesso a este projeto para que fossem feitas suas leituras, teve acesso à Secretaria de Governo como audiência pública. Então eu peço aos nobres pares que a gente possa votar nessa primeira sessão favorável ao projeto do Executivo que foi elaborado pelo prefeito Isaías Santana. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum, vai? Aberta então a discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Gostaria aqui de explicar para a população que nos assiste do que se trata a votação deste importante projeto. Trata-se de um projeto de lei de autoria do prefeito Isaías Santana, que tem como objetivo estabelecer as diretrizes orçamentárias do município para o ano de 2021. E, ao estabelecer as diretrizes, ou seja, as orientações e os rumos das finanças, engloba-se aqui não somente a Prefeitura Municipal de Jacareí, mas também a Fundação Cultural, Fundação Prolar, o IPMJ, o SAI, a Câmara Municipal
e o Serviço de Regulação e Saneamento de Jacareí, que são as autarquias e fundações da nossa cidade. E o que é isso importante, Valmir? Principalmente num ano de eleição, Patrícia, onde muitos candidatos aí vão nos bairros, fazer as propostas aí mirabolantes, e isso, se não tiver dentro do já contemplado na LDO, essas obras, essas promessas aí, elas não sairão do papel. Então, se você, como nós vamos ter aí vários candidatos, se você quer checar se seu candidato, a proposta do seu candidato é honesta, conheça a LDO. E aquilo que vai ser feito no ano que vem é aquilo que vai estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só para que fique claro para a população, de forma mais simples, já que esse projeto é extremamente complexo, o orçamento público compreende um conjunto de leis formado pelo PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa que estamos analisando e posteriormente votaremos, e a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que articuladas entre si materializam o planejamento e a execução das políticas públicas municipais, ou seja, os serviços públicos que serão prestados à população da nossa cidade. E a LDO tem como principal objetivo traçar as diretrizes gerais, metas e prioridades da área pública, que servirão como orientação para a elaboração e execução da LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Ainda a LDO deve dispor, fixar limites para o orçamento dos poderes executivo, a Prefeitura e o Legislativo, que é a Câmara, envolvendo os gastos com pessoal e as outras aplicações. E mais, agora, sobre a ótica jurídica, a LDO deve cumprir uma série de requisitos que diversas legislações nos impõem, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Portaria do Tesouro Nacional e a Lei Orgânica do Município. E o Plano Plurianual, que determina a política fiscal, o contingenciamento dos gastos e a transferência de recursos para as entidades públicas e privadas, bem como as regras para a abertura de créditos adicionais. A Prefeitura, ao elaborar essa lei e seu planejamento orçamentário, deve levar em consideração a promoção do desenvolvimento social, econômico, urbano, ambiental, se atentando a diversos fatores que constroem o dia a dia da população e o crescimento da cidade, visando a garantia de uma melhor qualidade de vida para a nossa população. E agora em números, vamos à receita orçamentária que cada ente público que compõe o nosso município. É muito importante frisar que essa é uma previsão de investimento, visto que a receita do município ela pode variar, ou seja, arrecadar menos dinheiro, o que influencia na sua capacidade de investimento aí em diversas áreas. E vou citar aqui por cima: Secretaria de Saúde, orçamento estimado, R$244 milhões, com previsão de investimento e início do atendimento na UBS Central, ampliação do atendimento odontológico nas unidades de saúde, redução da fila de cirurgia, inauguração do Centro de Oftalmologia e construção da Unidade Médica de Saúde da Família do Jardim Flórida, adequação e habilitação das equipes de saúde da família e emendas impositivas dos vereadores. Secretaria de Educação contará com orçamento de R$186.700.000, Fundação Prolar, 5 milhões, Secretaria de Segurança e Assistente Social, R$26 milhões, Esporte, 7 milhões, Fundação Cultural, 6 milhões, Infraestrutura, 118 milhões, Secretaria de Mobilidade Urbana, 25 milhões, Desenvolvimento Econômico, 3 milhões, Meio Ambiente, 67.700, SAI, 207 milhões, Serviço de Regulação do Saneamento de Jacareí, 1,3 milhões, Secretaria de Administração, 14 milhões, Finanças, 13 milhões, Procuradoria-Geral, 4 milhões, Gabinete do Prefeito, 4.300, Secretaria de Planejamento, 7 milhões, Secretaria de Governo, 7.700, IPMJ, 107.700 e Câmara Municipal de Jacareí,
R$ 25.800. E além desses dados acima, a estimativa da receita bruta é de R$ 1.298.302.748 e a receita corrente líquida de R$ 853.570.625,34. Isso quer dizer que as emendas impositivas que nós, vereadores, podemos destinar será um valor aproximado de R$ 788 mil para cada vereador, sendo obrigatoriamente 50% desse valor destinado à área de saúde. Importante ressaltar que durante todo o processo de elaboração dos orçamentos, destaquei aqui que foram cumprido o princípio da participação popular e da transparência. Ou seja, as diretrizes orçamentárias foram construídas com base nas reivindicações apresentadas pela população, através do programa Participa Jacareí. Esse projeto aqui, quero deixar que você favorável, porque a gente está colocando o povo no lugar central da nossa administração. Parabéns, prefeito, parabéns aos vereadores e a todos os envolvidos. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público que nos assiste aí em casa através do Facebook, da TV Câmara, da internet, meu bom dia a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho também com relação a esse projeto enviado para essa casa pelo nosso prefeito Isaías Santana, a LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso nada mais é do que uma estimativa de quanto o governo vai arrecadar durante o período e quanto também uma estimativa de quanto eu vou poder gastar em cima daquilo que vai arrecadar. Claro que é feita uma estimativa, uma pretensão de quanto eu acho que eu vou gastar. Mas é uma coisa muito assim, difícil de acertar, né? Uma vez que a gente vivemos aí um momento muito difícil de arrecadação, todo mundo sabe disso, devido à situação que estamos passando por essa pandemia. Não é fácil prever um orçamento exato de quanto eu vou arrecadar para poder eu saber também o quanto eu vou investir. E uma coisa também que o pessoal lá fora muito nos questiona também, vereador, mas por que não apontaram, o vereador não apontou alguma coisa também nesse sentido para poder executar? Nós até podemos, nós também temos esse poder de apontar alguma coisa, mas aí a gente precisa falar através de proposta, né, que nós temos que ter bem clara, que é preciso tirar de alguma coisa dessas que foram apontadas pelo Executivo, a gente precisa tirar de um lugar para poder, se tiver a pretensão de aplicar em outra área. E a gente percebe que o negócio já foi bem elaborado aqui, inclusive com valores menores, no caso do esporte, apenas R$7 milhões. A gente sabe que é muito pouco, mas foi o que o pessoal da equipe do governo achou, né, a estimativa de quanto vai arrecadar e aonde vai investir. Essa é a verdade. Mas a gente ainda temos aqui também as nossas emendas impositivas também, que a gente pode apontar, isso sim a gente consegue apontar, mas também talvez a gente tenha uma dificuldade na implantação delas, né, na autorização delas pelo Poder Executivo, justamente por causa da situação que atravessamos por causa de arrecadação. Então, todos nós sabemos que esse ano vai ser um ano difícil, muito difícil de arrecadação. Comércio ainda praticamente fechado aí por meio período, como é que as pessoas vão pagar imposto, né? E todo mundo sabe que a prefeitura não tem uma fonte de renda, uma outra fonte de renda, a não ser de impostos, né? Então, arrecada aqueles impostos dos contribuintes. E se os contribuintes não estão arrecadando nem para se manter, infelizmente, né, por causa da situação, como é que a prefeitura vai ter dinheiro para poder fazer os investimentos? Então, confesso que é um momento bem difícil, a gente sabe disso. Esse ano não vai ser fácil. Esse ano, 2021, o próximo ano, aliás, não vai ser muito fácil. Mas vamos esperar em Deus aí que as coisas melhorem
o quanto antes, né, o mais rápido possível, a gente espera isso. E uma coisa que a gente percebe também, que o prefeito sempre frisa isso daí, é que hoje a Jacareí tem 2 secretarias em destaque, que é a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. E as demais estão a serviço dessas 2. Por quê? Por causa do envolvimento dessas 2 secretarias, à frente da situação de pandemia que atravessamos. A gente sabe que é uma correria danada para poder dar conta da situação da saúde e também a assistência social, a Secretaria de Assistência Social, através aí dos benefícios que fornece para as pessoas que estão precisando do nosso município. Então, por isso que o prefeito sempre fala, e eu aqui quero lembrar isso, que a prefeitura de hoje tem principalmente 2 secretarias que estão aí trabalhando a todo vapor naquelas condições que tem para trabalhar. As demais, falta, sem dúvida nenhuma, falta investimento para eles poderem aí se destacarem também com seus projetos. Por isso que a gente, nesse momento, pede aí um pouquinho de paciência da população. Por que o meio ambiente não veio aqui, não podou a minha árvore? Por que a Secretaria de Infraestrutura também não veio aqui, não asfaltou a minha rua? É um momento bem delicado com relação à falta de verbas, essa é a verdade. Então, mesmo assim, a gente percebe que está acontecendo muitas obras na nossa cidade. Parte delas por emendas vindo de deputados federais e estadual, que tem ajudado bastante o município de Jacareí. Ontem mesmo tive um grande prazer de participar de uma assinatura da ordem do contrato e da ordem de serviço para a implantação de uma creche gigantesca lá no Parque Meia Lua e também da continuação daquela obra da escola do Santo Antônio da Boa Vista, que, aliás, está parado, se não me engano, acho que desde 2016. Uma escola parada, praticamente abandonada, que agora, no governo do Isaías, ontem já foi assinado por ele e por a secretaria, ou seja, pela secretária de Educação, a senhora Maria Tereza, aonde, dentro de poucos dias, começa a empresa a trabalhar. Uma empresa de São José dos Campos, que ganhou a concorrência, não lembro aqui o nome, mas, se Deus quiser, logo mais, aquele pessoal lá do Santo Antônio de Boa Vista e do seu entorno vão ser beneficiados, sim, com essa tão esperada e sonhada escola do Santo Antônio de Boa Vista, que vai aí contemplar aí mais de 700 alunos. Parabéns ao prefeito Isaías Santana e a Maria Tereza, secretária de Educação, que tem prestado um ótimo serviço para a população da nossa cidade. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, quem está assistindo nesse momento, quem vai assistir também depois, a TV Câmara. Esse projeto é muito importante para a nossa população da nossa cidade de Jacareí. Parque Meia Lua vai receber 2 creches, lá naquele setor 5, vou falar o setor 5, perto da escola municipal, onde que o povo sempre sonhava com mais creche no Parque Meia Lua. Por quê? É um distrito muito grande, Parque Meia Lua, já é um distrito, e lá nós temos, dentro desse distrito Parque Meia Lua, nós temos Lagoa Azul 1, Lagoa Azul 2, tem 400 barracos, mas já tem casa de veneria lá, casa de bloco, e também tem a Mar del Vale e tem o Jardim Conquista. Então, o Parque Meia Lua hoje é um distrito que tem muita gente, muita criança, e nós precisamos dessa creche. O sonho das mães é ter essas creches para essas mães rumar o emprego e deixar as crianças na creche. Porque quantas de vezes as mães vêm aqui no meu gabinete, vereador, aonde que nós vamos deixar a criança para a gente trabalhar? E a maior parte das mães trabalha aqui para o centro da cidade, mas trabalha em São José dos Campos. O ônibus, vocês veem que vai cheio de gente, as mães trabalhar para ganhar o pão de cada dia, para ajudar aquelas crianças e ajudar a família deles.
E aí, graças a Deus, vai fazer a creche, é o sonho da população lá do Parque Melu, daquelas mães carentes que precisam disso aí. Eu tenho aqui de falar também, daquela escola, né? Creche ou escola, lá no Santo Antônio da Boa Vista. Desde 2016, estou aqui, vai fazer quase 12 anos, está parado. E na época da Hamilton Ribeiro Mota, ela ia para frente, voltava para trás, parecia a van, vai e volta, não continuou, está lá aquele esqueleto lá, e o povo precisando, e agora, com a graça de Deus, tudo a gente tem que pedir a Deus, gente, porque quando a gente está doente, a gente pede a Deus. Ah, meu Deus, ai, Deus, a gente dá coçaro logo, então tem que pedir a Deus das obras também. Então, graças a Deus que vai ser feita aquela construção lá do Santo Antônio da Boa Vista para beneficiar aquele povo que é carente também lá, que precisa daquela construção lá, daquela creche, né? Daquela creche que existe, que está aquele esqueleto lá há muitos anos. E também as outras obras que vai ser beneficiada. Então, é um projeto importante para 2021 e a gente espera que não pare, espera que vai para frente e eu tenho fé em Deus que vai continuar, isso aí não vai parar igual a outra administração fez. Isso é importante para a nossa população da cidade de Jacareí. Estamos aqui para votar para o bem da nossa comunidade, da nossa cidade de Jacareí. Os parabéns pelo esse projeto que a gente está votando favorável. Meu voto é favorável, hein? O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, bom dia. Eu nem ia usar hoje a palavra para falar desse projeto, até porque por várias vezes a gente já teve a experiência de fazer a discussão da LDO. É um projeto importante, é um instrumento de garantia, né, da transparência do governo e também uma lei obrigatória, né, ela precisa existir, ela é a base para você desenvolver o ano seguinte de uma administração. Então, esse regimento ele é cumprido, né, tem todo um procedimento, tem uma audiência pública, mas o vereador Rodrigo colocou algumas coisas aqui que acaba me atingindo e eu acho que a gente precisa esclarecer as coisas. Na verdade, Rodrigo, é fato, né, que por muito tempo, todos aqueles que querem participar de um pleito para governar uma cidade, logicamente que eles têm dificuldade de dizer a verdade durante a campanha. Eu sempre digo assim que a população às vezes me dá a sensação que ela gosta de ouvir promessas. E nesse fato, eu não vejo um partido que mais prometeu do que vocês, quando foram candidatos em 2016. A começar pelas UBS 24 horas, que nós, né, que tínhamos conhecimento de que é uma gestão, de que de fato era impossível fazer isso. É impossível fazer isso, e você como médico, como gestor, você sabe que é. Mas vocês mantiveram essa mentira até a eleição passar. E aí no começo da gestão, o prefeito vem e fala assim, a gente viu que não dá, que não compensa. Todo mundo sabia, mas como eu falo, a população quando ela está carente, infelizmente ela acredita em qualquer coisa, né? Então, você dizer que agora vai aparecer um monte de candidato que vai falar, que vai fazer isso, aquilo, me parece meio assim, experiência própria de vocês, né? Eu sei que eu estou saindo um pouco do tema, mas tem a ver com propostas, né? E com relação também a dizer que esse programa que vocês têm, que antigamente chamava orçamento participativo, vocês criaram um novo nome, onde a população participa, onde a população, como se diz, ajuda a construir, né,
a lei orçamentária, ou pelo menos as diretrizes, é mentira. No nosso tempo já tinha se esvaziado isso de tal forma, porque a população ela percebia que a participação dela era mais para poder fazer volume, né? E eu lembro que no começo, né, a cidade nossa ela era carente de muitas coisas, mas asfalto era recordista. Todas as reuniões que nós íamos, a demanda era asfalto, asfalto, asfalto. Inclusive a gente fez uma conta na época que se tivesse que asfaltar tudo que a população queria, você ia ficar 4 anos gastando todo o orçamento da cidade e não ia conseguir. Mas foi se fazendo, foi se fazendo. Hoje, tirando os bairros aí que não tem asfalto, você vê que as pessoas já querem outras coisas, querem unidade básica de saúde, querem uma praça, querem coisas melhores. Mas veja bem, como dá para acreditar nessa proposta, nessa ideia que vocês estão vendendo, quando, e aí aqui eu quero pedir permissão para o vereador Valmir, que semana passada fez um pedido de informação, por que não foi feito nada de saneamento básico na região do Veraneio-Jal? E aí o SAI vai e me gasta 20 milhões, gente, 20 milhões para adequar um prédio aqui no centro da cidade, que do jeito que está indo aí não vai conseguir nem ocupar esse ano, porque comprou o prédio, pagou 12, gastou com mobiliário, está gastando com reforma, adaptação, está lá. Será que qual é a função do SAI? A função do SAI é levar qualidade de vida através do saneamento básico para a cidade. Então por que não fez o esgoto lá no Ijal? Esse dinheiro que é captado através dos pagamentos de água e esgoto pela população que tem, não é para reinvestir? Por que o SAI então gasta 20 milhões e não faz o saneamento básico? Então é mentira. Então fica aí, obviamente, né, na subjetividade, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de acusação, que está mais direcionada para interesse próprio do que da população. Até eu quero mandar um grande abraço para o Max Daniel. Max, eu vou aí, vou sujar meu sapato, como você disse. É verdade, eu fui raras vezes aí, nós já tivemos a oportunidade de... Estou aqui fazendo a defesa, até pelo seu empenho, pelo seu trabalho. E pelo Valmir, que o Valmir é um vereador muito presente naquela região. Eu admiro isso. Agora eu falo para as pessoas, a gente vai fazer o quê? A gente fala com as pessoas, a gente vai lá, promete um monte de coisa, sabendo que não vai poder realizar, porque depois que entra no governo, a regra é outra, os interesses são outros. Fala-se em economia nesse governo. Eu disse na última vez, tinha uma incubadora de empresa que trazia um monte de coisas boas para cá. O que aconteceu? Acabaram com a incubadora de empresa, dizendo que estava muito, muito caro. E falaram que ia mudar para um outro lugar, que ia fazer economia de R$3 mil por mês, quando na verdade poderia ter feito uma economia de R$10 mil se tivesse negociado lá com o pessoal e diminuído o tamanho da incubadora. Então, gente, é um monte de falação. Eu já disse, eu não quero ficar fazendo acusação, mas a população tem que estar atenta, que quem vendeu, na última eleição, um monte de coisa e não cumpriu, foi o governo atual. A começar pelo pronto-socorro, que o próprio vereador Rodrigo gravou um vídeo falando que ia sair, foi atrás de verba, o Paulinho, a Márcia, o Abner, veio o dinheiro, cadê o pronto-socorro? Não saiu também, e dinheiro tinha. Então, minha gente, os interesses, depois que as pessoas assumem o governo, passam a ser outros. Falei, não quero ser leviano, não quero fazer acusação, mas que é muito estranho o que acontece, Então, minha gente, eu vou votar favorável à LDO, como eu disse, é um processo normal, as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, porque quando chega durante o ano seguinte, as coisas mudam, e não tenha dúvida que ano que vem vai ser um ano péssimo, a economia vai estar em frangalhos, Quem administrar essa cidade vai ter muita dificuldade, e tem que ter a coragem de dizer que, se fizer, como diz a turma, a manutenção da cidade, Abner, eu acho que já vai fazer grande coisa. É verdade que esse governo conseguiu um empréstimo, e aqui também eu fui favorável, é importante você ter recursos para fazer outros investimentos, esse dinheiro ainda vai conseguir tocar algumas obras. Mas, de forma geral, acredito que haverá problema, inclusive, para fazer pagamento do salário dos funcionários, viu, Lucimar? Espero que não, porque isso eu acho que é uma questão sagrada. Mas que o próximo prefeito vai ter muita dificuldade
para implementar muitas coisas, e aí eu acho que quem for para a rua prometer coisas que não são possíveis vão pagar caro, tá? Mas eu quero deixar aqui esse testemunho e dizer o seguinte, sou favorável à LDO, ela é importante, é uma espécie de diretriz para que o governante possa executar, porque se não tiver contido nessa lei, ele não poderá fazer, tá certo? Então, sou favorável. Senhor presidente, só fazer uma correção aqui. Eu quero pedir desculpas, mas o tempo da LOA é 14 minutos. O vereador Salomão falou 7, o tempo dele estourou. E você tem direito a mais 7 minutos, se você quiser. E o próximo vereador tem 14 minutos, ok? Foi um erro aqui da mesa e peço desculpas. Os vereadores que se sentirem aí lesados têm aí mais 7 minutos para expor suas considerações. O projeto continua em discussão. Bom, estou tendo a oportunidade rara aqui de voltar, Haroldo, e logo depois da sua fala. Então, na verdade, eu acho que algumas falas suas não condizem ou você não está bem informado. Pode falar, Patrícia. Vereador, só para contribuir, eu tenho informação, até porque eu tenho acompanhado as obras lá no Viranejal e em contato com o SAI, está terminando o processo de licitação, já no primeiro mês do segundo semestre, já inicia a obra de saneamento básico lá no Viranejal. Então, isso não é uma mentira, é verdade. Contribuindo também, eu participei de várias audiências públicas na formação da LDO, onde a população pôde contribuir pelo plano diretor. Muitas das ações foram conquistadas e foram explanadas pela população em saúde, educação, e eu estive quase todas elas presentes. Na verdade, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes passa a falsa impressão e não foi nada direcionado para você, foi como uma orientação para a população, que até às vezes vão muitos candidatos a vereadores nos bairros, e a prefeito fazem várias promessas daquilo que não vão conseguir cumprir na campanha, porque aquilo lá não tá previsto na lei. Das coisas que você falou, das promessas da UPA 24 horas, realmente precisou ser feito um remanejamento, mas ao contrário do seu ex-governo, e aí muito me assusta, Haroldo, quando você fala assim, o nosso governo, nós fizemos. Sempre digo para você, você saiu do PT, mas o PT não saiu de você. Não é? É uma ânsia de defender aqui o governo do ex-prefeito Hamilton Motta. E o mais grave, sem querer, você diz para a população de Jacareí que vocês enganaram a população no programa que vocês tinham, como é que chamava? Participa Jacareí ou nossa? Por anos, e a gente sempre falava que aquilo lá sim era para enganar a população, porque menos do que se resolvia ali, menos de 5% do que estava ali era contemplado. Isso é muito grave, enganaram a população por 8 anos, vamos parar, nós tiramos vários compromissos assumidos em campanha do papel, terceira ponte, ampliação da Davi Lino, nós estamos transformando a cidade, mas essa não é isso que cabe agora nessa discussão. Então, certas acusações, assim, realmente não vou aceitar, e a gente vai ver, a dança das cadeiras aí é um negócio de louco, né, Abner? Nesse negócio da política. Sai do partido do PT, vai lá para o PTB, que está agora com o Bolsonaro, que eu vejo bolsonarista, Paulinho, replicando, fala de Roberto Jefferson, mensaleiro condenado. O cara foi preso, recebeu o mensalão do Lula, e vejo pessoas esclarecidas da nossa cidade, gente, replicando, fala de bandido. Porque nesse tempo de eleição, parece que as pessoas, estão cegas. Parece que qualquer mentira para justificar
injustificável, ela está virando verdade na cabeça das pessoas. Vereador, cede uma parte? Seu tempo ainda tem espaço ainda? Pode ser, presidente? Eu queria só fazer também uma fala, dentro da fala do vereador Arildo Batista, com muito respeito que eu tenho por ele aqui, mas a respeito dele, ele citou que vocês, eu acho que o Abner, o Rodrigo mesmo, acho que o Paulinho dos Condutores, foram a Brasília e trouxeram dinheiro para fazer o hospital. Que o município tem o dinheiro para fazer o hospital. E, infelizmente, não é verdade, né? Que a verba que eles trouxeram lá foi, se não me engano, 1.600.000. Para se construir um hospital, fica muito mais do que isso. Muito mais de 10 milhões. Então, o pronto-socorro, aliás. Mas, mesmo assim, custa muito mais de 10 milhões, eu acho. E a verba que veio foi de 1.600.000, se não me engano. Então, o município não tem o dinheiro para fazer o pronto-socorro, conforme foi falado por ele. O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobre presidente Abner Madureira, nobres vereadores, assessoria aqui presente, pessoal do TV Câmara e quem está nos assistindo aí. É bom a gente fazer um resgate, que quando a gente entra no primeiro ano de mandato, nós temos que apreciar o PPA, o Plano Plurianual, que é uma projeção, né, dos projetos, programas do governo, da administração municipal por 5 anos. Então, nós estamos vivendo o PPA que vai para o seu 4º ano, porque o 5º ano é o ano de 2021. E daí, em 2021, o novo prefeito ele faz uma projeção para mais 5 anos de desenvolvimento da cidade, no qual os vereadores da nova gestão vai analisar o projeto, o plano plurianual e votar. E a cada ano nós temos que, então, analisar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma trilha de ficha orçamentária onde consta o programa, a ação a ser efetivada e a sua finalidade dentro das rúbricas orçamentárias de números. E é estimado pela receita que o município prevê que vai ser o orçamento público para se atender os projetos, o programa do governo prescrito para aquele ano posterior. Quando se ganha uma eleição, tem 2 desafios muito grandes. Ser eleito para representar a população, o administrador executivo, o prefeito, e os 13 vereadores, no caso da cidade de Jacareí, para acompanhar, analisar, né? E nesse caso, por exemplo, o LDO, ele possui mais ou menos o projeto 150 páginas. Então tem que olhar bastante, porque é importante a gente dar uma olhada nos programas e na ação e na finalidade. E a gente está sofrendo aí, vendo umas mudanças em várias ações do governo por conta da pandemia Covid-19, mas não justifica o não atendimento de coisas, de ações, de projetos próximo à população, próximo à comunidade, próximo à sociedade. Então, não justifica. E o desafio maior, quando se ganha eleição, depois de eleito, é administrar. E eu sei que, às vezes, muitas pessoas podem interpretar mal essa fala minha, mas é uma verdade. A administração pública, administrar o orçamento público diante da demanda, da necessidade da população, é como administrar uma empresa quase em falência. Por que quase em falência? A gente vê aí que eu tenho 28 anos de prefeitura. Quantos projetos foram colocados no plano de governo e não foram atendidos? A questão do hospital municipal, por exemplo, a gente sabe, por conta da necessidade da população, na questão da saúde,
é uma promessa de muitos prefeitos. 28 anos, Jacareí precisa ter um hospital municipal. Mas nós não temos hospital municipal, que é a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Esse é o nosso hospital municipal. É esse que nós devemos ver, até depois vou dar uma olhada melhor, estou esperando chegar o Loas também, por conta que a gente está investindo em empresa terceirizada, ganhando um absurdo da saúde, e o gasto maior fica por conta da Santa Casa. Se eu for passar no pronto atendimento, e dependendo das minhas dores, da minha enfermidade, eu tenho que fazer um exame mais especial, porque lá só tem raio-x e eletro, exame de urina, essas coisas assim, eu tenho que ser encaminhado para onde? Para Santa Casa de Jacareí. E quando eu fico internado, fica no pronto-socorro, o gasto é para quem? Santa Casa de Jacareí. E a contratada, ela é só diagnóstica. Vê a enfermidade, é para tomar um remédio da farmácia popular, receita, pega o remédio, o cidadão vai embora para casa. Então, nós temos o hospital municipal e a Santa Casa. Eu lembro que em várias campanhas, depois de 2003, desde 2002, aquela área lá onde que hoje é a UBS Santa Cruz do Lázaro, lá foi prometido o hospital municipal, com planta e tudo do hospital. Viu-se que não é fácil administrar o orçamento público quando você não tem dinheiro suficiente para manutenção. Daí, bom, como resposta, construiu a UBS Santa Cruz dos Lázaro, que lá atende 29 bairros. E a gente não pode querer fazer das UBS um mini hospital. Às vezes a gente vê na prestação de conta, a fala, parece que lá é um mini hospital. Só que quando você vai lá, passar lá na consulta no clínico, ele não pode encaminhar você para um especialista. É complicado. Então, não é fácil. O desafio é administrar bem e com qualidade de vida. Então, essa questão de projetos que não foi atendido, em todos os governos acontece. Todos. Nenhum prefeito, por melhor que for, não consegue colocar 100% do seu projeto, do seu plano de governo em ação em 4 anos. Olha aqui, o projeto estruturante que nós estamos vendo sair do papel, a terceira ponte. Está lá no plano diretor desde 2003, 2007, está lá. Então, não é fácil, por isso que eu falo, às vezes, é administrar uma empresa à falência. Daí, qual que é o recurso? Buscar aonde nós temos que buscar mesmo uma fatia maior do bolo no governo federal, no governo estadual, para dar conta da demanda. É uma demanda que vem reprimida, não é do governo anterior. E é difícil administrar, tanto que hoje, por exemplo, daqui a pouco nós vamos aprovar a prestação de contas do prefeito em 2016. E vi com uma experiência de 4 gestão dentro da prefeitura de Jacareí. Então, alguns erros não era para estar sendo repetido. Então, administrar a cidade, o cofre do orçamento público é desafiador. É desafiador para qualquer um. Né? Então, a gente vê bastante. E a gente vai ver agora, gente, que a gente tem que se capacitar para ser vereador. Né? Então, a gente vê agora, a gente vai ver que nós temos que ter de cor, estudar, acompanhar esses instrumental, PPA, o LDO e a lei de orçamento anual. Que vai ter bastante mudanças por conta que o governo teve que fazer essa distribuição de verba por conta da pandemia. Só que a pandemia, ela não é justificativa para tantas mudanças. Né? Nós vimos aí, por exemplo, várias ações importantes sendo cortadas e direcionadas para ações na pandemia de emergência. Saúde em primeiro lugar, sem discussão.
Só que tem outras ações que está aqui, está no LDO desse ano, que poderia ser segurada. Não foi feito isso. Comerciais em horário nobre da TV, será que é emergencial? Então, a gente fica vendo várias coisas assim e é complicado. E aqui, quando vem para a gente a Lei de Diretriz Orçamentária, no seu artigo 7, diz assim: a LOA, Lei Orçamentária Anual, não consignará recursos para o início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos aqueles em andamento em contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Então, a gente já sabe que aí a gente está vendo que a administração está fazendo essa gestão com responsabilidade, com compromisso, mas a gente não pode deixar, eu que sou de comunidade há mais de 35 anos, responder o anseio também do atendimento próximo às pessoas. Daí você pega no orçamento, e aí a gente fica triste, investimento na Fundação Cultural, Política Cultural do município, 6.146.000. Você pega lá a Secretaria de Esporte e Lazer, também nessa estimativa. E daí? Isso daí é uma devolutiva de saúde, é uma devolutiva de segurança, porque eu vivo falando que investir na educação, na cultura e no esporte e trabalho, a gente diminui a violência, porque ocupa o tempo ocioso. Eu vou ter um olhar bem crítico também no LOA, por conta da política pública de inserção para a nossa juventude. Tem diminuindo isso. Então, a gente vê que, a lei de incentivo à cultura, por exemplo, ela foi 600 mil aproximadamente, e tinha 900 empregos linkados a esses trabalhos culturais. A LIF, a gente vê que está faltando mais incentivo também. Porque, às vezes, a gente tem que... Os vereadores podem confirmar se eu estiver errado. Quantas pessoas vêm pedir para a gente ajudar a comprar bingo, ajudar numa rifa? Aquele atleta que está lá e que vai participar do campeonato fora de Jacareí. Nós temos que ajudar a comprar bingo, ajudar a vender bingo. Então, falta esses incentivos que não saem caro para o governo municipal, esse investimento nos artistas da cidade, investimento nos atletas da cidade. E daí você vê que o dinheiro que estava lá previsto, reforma de campos, não foi feito ainda. Quantas escolinhas nós temos no nosso município? E se não fosse o apoio das famílias, dos alunos das escolinhas, se não fosse o apoio da comunidade ajudar a organizar festas, bingos, muitos deles desistiam, estavam na rua. Mas, graças a Deus, os protagonistas, que são os treinadores, tanto do esporte como outras questões, não desistem da causa. E eu cobro aqui que o poder executivo, ele tem a obrigação de dar um apoio maior a esses grupos que estão cuidando das crianças, dos adolescentes que poderiam estar na rua. Então, aqui fica essa minha fala. E na próxima, são duas discussões, daí eu vou trazer os números de investimentos e vou ver também se tem alguma colaboração de emenda para fazer nesse projeto, que é uma coisa muito séria. Nós estamos falando do demonstrativo, do programa, ação e finalidade para o atendimento à população de Jacareí no ano 2021. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste. Votar esse projeto aqui hoje, né, para a gente, enquanto vereador, nós sabemos a importância que a lei de diretriz fiscal para determinar o orçamento do ano que vem, o que vai poder gastar. E hoje, é importante que a população saiba, né, que está se aproximando as eleições e muitas vezes faz-se toda uma campanha prometendo o que não pode se cumprir. Então é importante, porque o que nós estamos votando aqui hoje significa que vai ter que ser o que vai ser gasto no ano que vem. Então é importante que o povo saiba, né? Porque muitas vezes a gente vê as críticas, principalmente em cima de nós enquanto vereador, né, dizendo que o vereador não fez isso, não fez aquilo. E aí o Arildo tocou num ponto importante aqui, né, que ele chegou a citar, que a gente teve em Brasília, atrás de uns recursos para a saúde. E aí, esse é o papel do vereador, né, de trazer recurso para a cidade, né, Rodrigo? Não ficar esperando só do município. Por isso que eu sempre cobrei aqui nessa tribuna, e cobro que aqui a gente é 13 vereadores, e aí eu acho que a gente, na hora de trazer recurso para a cidade, tem que ir atrás dos deputados, né, que quando tem eleição pede voto aqui na nossa cidade, né? E a gente se orgulha porque eu sempre disse aqui nessa tribuna, sou um dos vereadores que mais trouxe recurso para essa cidade, né? Respeito muito o meu partido, respeito muito os deputados que tem no meu partido, que nos ajuda muito aqui em Jacareí, né? E agora a gente pode contar, né, com mais 2 nobres vereadoras que estão no nosso partido, que é a Sônia da Patas e a doutora Márcia, para que a gente possa trazer mais recurso para a nossa cidade. E quando a gente vota aqui, né, a gente sabe no que está votando, a gente tem que analisar. E agora vai aparecer muitos aí prometendo que se ganhar a eleição vai fazer isso e aquilo, portanto que é importante ter o conhecimento do que é. E eu costumo dizer que aqui é uma casa de lei. E as pessoas têm que se inteirar, né, para saber o que vai fazer para a população. É claro que a gente cobra, e cobra muito, com propriedade, né, de estar cobrando nos bairros, a melhoria que vai existir nos bairros, né, no centro da cidade. E isso é importante porque a gente tem que trabalhar em conjunto para melhorar para a nossa cidade. Né, a gente sabe que, principalmente na área da saúde, é uma das cobranças que tem muito na nossa cidade, e a gente cobra também porque a gente quer melhorar a saúde na nossa cidade. E aí o papel fundamental e importante do vereador, que eu sempre disse aqui, independente de estar na base ou não, né, o vereador ele tem que ser ouvido, ele tem que discutir, ele tem que cobrar, porque na realidade é o vereador que está mais em contato com a população, com os bairros, o vereador que está no dia a dia, e ele é cobrado, e ele tem que cobrar do executivo. Eu acho que esse é o papel do vereador, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que fazer o nosso papel, e aqui a gente sempre cobra, né? E é claro que a gente sabe que o orçamento para o ano que vem com certeza vai diminuir muito. E eu tenho certeza, né, cobrei muito aqui e vou continuar cobrando. Eu acho que tem que ter um investimento grande aqui em relação ao esporte na nossa cidade. Sempre cobrei, até antes mesmo de ser vereador, né? E a gente está aí agora vendo aí mais 2 campos aí sendo terminado, mas eu acho que ainda é pouco para Jacareí, né? Uma cidade de 230 mil habitantes, né? A gente cobrou muito aqui de campos bons, né, que existe aqui na nossa cidade, como do Secap, né, um campo onde tem vários times ali e que está na situação que está. Então, o que a gente cobra é isso, né, que eu acho que dá para ter feito um investimento maior nos campos de futebol, né, porque investir no esporte é investir na saúde. Investir no esporte é investir na saúde, e isso é importante. E a gente vai continuar cobrando. Vamos continuar cobrando, porque esse é o nosso papel. Se nós, enquanto vereadores, não cobrar melhoria na cidade, melhoria na saúde, no esporte, na educação, qual é o sentido de ser vereador? Não tem sentido nenhum.
porque o vereador não faz obra, o vereador fiscaliza, o vereador indica. E aí, quando surgiu aí o projeto das emendas impositivas, a gente viu muitos vereadores ficarem contentes, muitas cobranças, muitos vereadores, chegou nos bairros. E aí eu cobro aqui, porque nem as emendas impositivas que a gente indicou de 2018, elas não foram concluídas. Então essa é uma das cobranças que nós temos que fazer. Temos que cobrar, porque muitos vereadores se comprometeu com a sua comunidade, se comprometeu lá nos bairros. Eu destinei várias emendas para o esporte, para a reforma de campo de futebol, academia ao ar livre, de 2018, que elas não concluíram, elas não saíram do papel, e a gente vai continuar cobrando, porque esse é o nosso papel. Porque se a gente, enquanto vereador, não tiver esse papel de cobrar, o que a sociedade vai pensar? E a política, ela tem que ser trabalhada em conjunto. Eu acho que não existe aquela oposição quanto pior, melhor, porque se tiver com essa mentalidade, quem for oposição, na realidade é oposição do povo e da população. Por isso que eu acho que a gente tem que ter essa unidade. A gente viu o discurso do presidente Bolsonaro: se eu ganhar eu vou governar sozinho, não vai ter cargo, não vai ter isso e aquilo. E hoje nós estamos vendo que já está abrindo as mãos, porque não governa sozinho. Governar uma cidade sozinho é quase que impossível. Governar um estado sozinho é quase que impossível. Governar um país do tamanho do Brasil é quase que impossível. Então você tem que ver, você tem que ouvir, você tem que discutir, saber como que funciona a política. Claro que, infelizmente, nos últimos anos, nosso país aí entrou numa situação difícil, com os escândalos que houve a nível nacional. E aí muitas vezes a gente fala de partido A e B, muitos é o partido da direita, é o partido robô, isso e aquilo, que se a gente for colocar, praticamente não se salva quase nenhum. E aí as pessoas hoje não estão votando mais em partido, estão votando nas pessoas. Eu acho que as pessoas que têm que ter caráter, as pessoas que têm que ter compromisso com a população e com o povo. Porque se a gente for por esse sentido, de dizer que o partido A fez isso, o partido B fez aquilo, a gente vai cair num conto de fadas aonde a gente não vai achar um partido que é 100% e que em lugar nenhum não houve corrupção. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas as pessoas têm que ter compromisso. As pessoas, quando querem entrar para a vida pública, ela tem que conhecer a necessidade da população. Ela tem que conhecer e saber que aquele povo que está no Lagoa Azul não está ali porque quer. Que aquele povo que está aqui no Coração Valente não está ali porque quer. Que esse pessoal que está aqui na Praça da Riachuelo, que está ali na praça, não está ali porque quer, porque não existe política pública para esse povo. E é nesse sentido que a gente se comove, muitas vezes a gente vê falar: fulano não precisa e está lá invadindo, lá no Coração Valente, ali perto do Bandeira Branca. Fulano não precisa e está lá. Quem é que não precisa e tem coragem de morar debaixo de um barraco coberto de lona? Eu até hoje eu ainda não vi nenhum. Então eu acho que é nesse sentido que a gente, quando vem para a política, a gente tem que saber como que é, mas antes de tudo tem que ser humano, porque a política ela tem que ser trabalhada para quem precisa. E no nosso país, pois não, vereadora? Vereador, não, só para contribuir, porque eu tenho essa informação, em relação ao campo ali do SECAP, do vestiário, eu acho que é uma emenda do vestiário que você está comentando também, né? E fala com o secretário de Esportes, ele menciona que teve uma emenda impositiva de 70 mil e que o custo desse vestiário ficou aproximadamente 200 mil. E que isso já está previsto na LDO, na parte de esportes, para 2021. Só para poder completar a sua informação, isso será executado no ano seguinte. Sim. Então, vereadora, a gente fica contente, porque muitas vezes a gente cobra, a gente acaba sendo até inconveniente, as pessoas acham, mas esse é o nosso papel. E cada pessoa que está fazendo a sua luta hoje por ter moradia, que está lutando para ter uma saúde melhor, essas pessoas não estão lutando em vão. Essas pessoas estão lutando por uma causa própria, por uma causa de melhorar e mostrar para as autoridades que ali existe uma demanda, que ali existe pessoas que precisam,
de casa, de moradia. Você já imaginou se não existisse a luta dos movimentos sociais? Você já imaginou se não existisse uma luta por saúde, por educação, por transporte, que nós estamos passando uma crise no transporte, não só aqui em Jacareí, mas em várias cidades? Tem que existir essas pessoas que lutam por isso. E aí, quando existe uma eleição, que as pessoas ganham as eleições, cada pessoa sai de um segmento e tem que vir com essa bandeira de defender os seus segmentos, porque se comprometeram, tanto na área da saúde, né, como aqui existe 2 médicos, Dr. Rodrigo e Dra. Márcia, né, a Patrícia, que é fisioterapeuta, enfim, vários que estão aqui. Cada um tem o seu segmento de tentar trabalhar para melhorar, mas não melhorar para si próprio, melhorar para a cidade toda. É isso que nós precisamos. É isso que nós estamos precisando, de pessoas mais humildes, de pessoas mais conscientes na política, de saber que a gente só vai mudar, só vai transformar quando a gente direcionar para um caminho só. E é nesse sentido para fazer a luta por moradia, saúde e transporte. Então eu acho que é nesse sentido que a gente, com certeza, favorável esse projeto aqui, né, importante para a cidade, importante para o povo, e nós sempre falamos, nós vamos trabalhar junto para construir uma Jacareí melhor, para dar condições melhor de vida para a população da nossa cidade e do nosso país. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vou falar daqui mesmo? Bom, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela tem como objetivo dar as diretrizes, né, naquilo que a administração tem em mente para fazer. Bom, perceba o seguinte, que administrar a cidade dentro das diretrizes é como administrar a casa, né? Como a dona de casa que administra a sua despensa, os produtos de limpeza, enfim, os seus filhos indo para a escola e outras coisas. Veja o seguinte, eu quero pontuar aqui a questão do quê? A questão, por exemplo, das promessas, como foram faladas aqui por vários colegas, a respeito da Santa Casa. A Santa Casa de Misericórdia, ela tem sido palco e palanque político por várias décadas. E a gente sabe que a Santa Casa ela é muito importante para Jacareí. Perceba o seguinte, que, na verdade, o Isaías, tá, que é o gestor da cidade hoje, eu diria assim, que se não fosse as galinhadas do Rotary, que se não fosse as doações do grupo da Dona Santinha e empresários, se não fosse isso, poucas benfeitorias teriam sido feitas na Santa Casa. Por quê? Porque o governo local, o governo da cidade, não está conseguindo administrar e promover as benfeitorias na Santa Casa. Então perceba o seguinte, que também tenho que pontuar aqui a questão dos recursos que foram enviados pelos deputados, pelo senador. Agora, olha que situação, você que está me ouvindo aqui nessa sessão de Câmara, sabe o que eu vou falar aqui. Os pacientes que ficam à espera lá no pronto-socorro da Santa Casa, os pacientes que ficam esperando lá no pronto-socorro da Santa Casa. Os idosos, por exemplo, ficam sentados lá esperando informação que aparece lá no painel, tá? Tomando vento, frio. Não aguento de frio, gente, porque ali bate um vento terrível. Perceba o seguinte, que um filho levou até o pai para o carro e o filho ficou lá na expectativa, esperando qual seria o momento que ele iria ser atendido, quais as informações, por conta do frio. Então, que respeito que é esse que a administração está tendo com essas famílias que estão sofrendo? Frio, medo do Covid, desespero. Poxa, gente, sabe, eu não consigo, isso não cabe na minha cabeça e muito menos no meu coração, porque é uma falta de sensibilidade com a população. Perceba o seguinte, outra questão aqui, o puxadinho que o Isaías fez lá junto com a doutora Rosana Gravena.
fizeram lá no ambulatório da Santa Casa, né? Porque ali é um puxadinho, todos sabem. Tá, tipo o quê? A clínica que recebe a transferência do UPA Dr. Telmo. É ali. Como é que pode essa situação? Banheiros químicos, gente. É brincadeira. Poxa, será que não está tendo dinheiro para fazer pelo menos um banheiro, caminhar as pessoas para o local certo? Sabe quanto é que Jacareí já gastou com a Covid? Mais de 16 milhões de reais. Mais de 16 milhões de reais com a Covid-19 aqui em Jacareí. Então, não me venha com a conversa fiada que está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro. Está faltando a administração, está faltando gestão, está faltando pulso. Vereador, eu posso... É assim que eu... Doutora, um minutinho só, por favor, só finalizar, a senhora conclui. Então, perceba o seguinte, outra questão. A prefeitura, ela reformou 2 ambulâncias, né? 2 ambulâncias foram reformadas. E até o que se sabe, até o presente momento, que o quê? Que essas 2 ambulâncias, elas não podem rodar, tá? Fizeram lá a manutenção, enfim, reformaram as ambulâncias da distal, e a ambulância não está podendo circular por conta do quê? Por conta de situação documental do automóvel. Gente, será que a prefeitura não viu isso antes de reformar os equipamentos, a ambulância? Então eu intitulo isso como o quê? Como uma vergonha, uma falta de respeito, uma farra do boi com dinheiro público. Outra coisa que eu quero colocar aqui, a questão do SIM. Como é que pode o paciente chegar no SIM para pegar o seu remédio e ficar 2 horas esperando para pegar o seu remédio? 2 horas. E lá dentro do SIM, vazio lá dentro do SIM. Por quê? Porque eles não permitem entrar por conta da Covid-19. Até aí, beleza. Mas por que tem que ficar 100 pessoas lá fora, sem poder entrar? Quer dizer, então Covid-19 só pega dentro do SIM, não pega na espera, não pega naquela 100 pessoas esperando ali para ser atendidas na questão de pegar o remédio, poder acessar o remédio. Então, gente, eu não sei aonde que nós vamos chegar. A situação é grave. Eu vejo o governo local usando como escudo o Covid, tá? Que não, lógico, não é menos importante, é importante sim, mas não está tendo pulso. Então essa é a questão toda. A doutora Márcia quer falar? Doutora Márcia, pode falar sim. Fernando, é só para esclarecer, senão a população fica um pouco confusa. Quando o vereador comentou que a Santa Casa é uma extensão do UPA, não é. Ela é gerida, quem faz a gestão, o atendimento é o mesmo, o gestor é Caminhos Damasco, mas a Santa Casa Clínicas, ao lado da Santa Casa, é para atender os casos não Covid. Então, o cidadão, politrauma, hipertenso, diabético, essas descompensações são diretos para lá. Não vai Covid para o Santa Casa Clínica, são instituições diferentes. E eu acredito que o vereador, quando descreveu a ala, além da Santa Casa Clínica, esse do ar-condicionado, esse local, deve ser a ala de espera dos exames diagnósticos também, que lá tem dentro da Santa Casa, a Santa Casa mesmo, que continua fazendo alguns exames para a população, desde raio-x, ultrassom, entre outros, inclusive o eco também. Obrigado, doutora. Então, o que acontece é o seguinte, é que com o suposto fechamento não, com o fechamento da UPA Dr. Telmo para o atendimento de outras questões, então o encaminhamento também está sendo remetido para a Santa Casa. Foi isso que eu quis colocar, doutora. Mas eu agradeço muito sua contribuição. Quero aqui também deixar o seguinte, novamente focando na Santa Casa. Veja que tem ala na Santa Casa, que as tubulações de oxigênio estão com sérios problemas. Está danificada, não está funcionando, tubulação de oxigênio, gente. Todo mundo vê falar em respirador, todo mundo vê falar a questão da falta
de ar por conta do Covid-19 e tem tubulação lá danificada, a ala 1, por exemplo. Se não consegue atender na ala 1, aí tem que fazer o quê? Como é que fica essa situação? A usina de oxigênio precisa ser resolvida lá na Santa Casa. Então, sabe, são coisas assim que eu não vejo o governo debatendo. Eu não vejo o governo falar, olha, nós vamos resolver, nós estamos conseguindo, nós estamos indo lá. Eu não vejo. Então, eu não sei onde que estão querendo chegar. As emendas impositivas que nós, vereadores, fizemos, que não são poucas, todos os vereadores aqui, né, contribuíram com a Santa Casa, tá, fizeram as emendas impositivas, mas as emendas impositivas, ou seja, o dinheiro não chegou na Santa Casa. Então, onde é que está o dinheiro? Cadê esse dinheiro? Se a emenda impositiva, o nome já diz, é imposição. O vereador, os vereadores, as vereadoras têm o direito sobre essas emendas impositivas. Por isso que leva o nome de impositiva. Aonde que está esse dinheiro? Por que que não chegou na Santa Casa? Então fica aqui esse questionamento em cima da lei de diretrizes orçamentárias do município, que é onde a direção para onde o dinheiro vai. Então está complicado, gente, está complicada essa situação. Eu não estou entendendo. Cidade, infelizmente, está de perna para o ar. Está sem direção. Então fica aqui os meus apontamentos. Nós vamos verificar toda essa situação aqui novamente, tá, para ver se a gente consegue solução, porque não é possível. Não pode ficar do jeito que está. Pode finalizar. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Eu só queria fazer uma observação. No projeto do ano passado já tinha aí um investimento, né, que seria designado para a implantação do centro de acolhimento animal. Esse ano está aqui constando 350 mil, então nós estamos também aguardando aí, né, a destinação dessa verba para construir esse abrigo, porque realmente as pessoas estão cobrando muito, foi prometido, o projeto está pronto e até agora nada. Então eu espero que realmente, né, comece aí esse ano, apesar de nós já estamos no meio do ano, né, mas a esperança não morre, que realmente esse centro de acolhimento animal comece a ser levantado. Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, é a primeira votação, né? Tem mais uma votação ainda sobre o LDO, e que a gente possa nos pautar no projeto do LDO 2021. A gente usou muita fala, inclusive é autocorreção para mim também, de coisas que aconteceram agora, mas nós temos que olhar muito bem o planejamento para 2021. Meu voto favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Só justificando o voto, a gente fica triste que algumas emendas impositivas aprovadas em 2019,
como a UBS do Parque Santo Antônio, terá uma previsão para 2021. E a gente está vislumbrando, como falou a Lucimar, em 21, sendo que a gente ainda não tem uma segurança fiscal para 20. Espero que realmente aconteça. Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Juliane? Eu voto favorável e quero justificar meu voto que acompanhei bem o processo da audiência pública, todas as dúvidas foram sanadas. Acho que é um projeto de lei com responsabilidade, com coerência, dentro dos investimentos que a gente possa fazer em 2021. Primeira discussão do projeto de lei do Executivo número 7/2020, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras providências, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana, projeto aprovado por 11 votos favoráveis. Próximo projeto.